Carlos Bolsonaro e eu estávamos corretos. Carlos Bolsonaro estava correto quando disse que aliados queriam a morte do pai, e eu estava correto quando disse que os principais inimigos de Jair Bolsonaro são os próprios filhos. Só que eu não citei naquele meu vídeo que o principal inimigo de Jair Bolsonaro é Flávio Bolsonaro, pelo menos até o momento. E parece que Flávio Bolsonaro quer explodir o governo do pai. E antes que você, bolsonarista, venha aqui me criticar, me xingar nos comentários, vá cobrar esclarecimentos do seu candidato. Porque antes da eleição você falou que não tinha político de estimação. E o próprio general Mourão está cobrando esclarecimentos do Flávio Bolsonaro. Disse que se houve caixinha é uma burrice ao cubo. Então vá lá e também cobre o seu candidato. Se você não sabe o que aconteceu, houve um desdobramento das apurações dos assessores de Flávio Bolsonaro com relação ao COAF, e um dos assessores de Flávio Bolsonaro, que trabalhou com ele por 1 ano e meio, o nome dele é Wellington, passou metade desse tempo morando em Portugal e continuou recebendo salário e gratificações. E esse assessor, o de nome Wellington, fez um depósito no valor de R$ 1.500 na conta do motorista que está sendo investigado pelo relatório da COAF. Apareceu lá com as transações esquisitas no relatório do COAF. Flávio Bolsonaro foi procurado pela reportagem, está tudo aqui na descrição do vídeo, e ele negou que o assessor dele morava em Portugal, só que a reportagem foi até o apartamento do assessor aqui no Brasil e descobriu que recebeu a informação de que o assessor não aparecia lá fazia praticamente 2 anos. E com relação ao valor de R$ 1.500, Flávio disse que é um valor corriqueiro e pontual. Só que se você acha que apenas valores pequenos que derrubam governantes, eu tenho que lembrar você do caso do Fiat Elba, que fez Fernando Collor tomar o impeachment. O Fiat Elba de Fernando Collor, ele recebia cheques fantasmas do PC Farias e apareceu lá um Fiat Elba no valor de R$ 16 mil. Valor trazido para os dias de hoje, viu? É um valor inferior ao depósito que o motorista fez para Michele Bolsonaro, que foi um valor de R$ 24 mil o valor do depósito. Então, Bolsonaro precisa explicar esse empréstimo que ele disse ter feito para o motorista de Flávio Bolsonaro no valor de R$ 40 mil. E é muito simples, é só ele pegar o histórico de transferências bancárias, pegar um valor lá de R$ 40 mil, provar que foi feito essa transferência, ou provar que houve um saque bancário em data compatível no valor de R$ 40 mil. Muito simples, encerra aí todo o problema, toda a especulação acaba, ele mostra que ele é inocente, que ele não fez nada de irregular. E nós também temos que lembrar do caso de Antônio Palocci, quando era ministro da Fazenda do ex-presidente Lula. Antônio Palocci ele foi demitido por Lula porque ele quebrou o sigilo bancário de forma ilegal de um caseiro lá da chácara que ele tinha em Brasília. E ele quebrou, foi um ato ilegal e simplesmente Lula o demitiu. E para piorar a situação, esses problemas eles acabam orbitando um núcleo central, o maior pilar de sustentação do governo Jair Bolsonaro, que é Sérgio Moro. E você tem que entender, e principalmente os bolsonaristas, que não são todos os eleitores de Bolsonaro que têm o mesmo apreço por ele que os bolsonaristas ou os bolsominions têm. Os bolsominions vão seguir Bolsonaro até o final do mandato, como os lulistas seguiam o presidente Lula. Porém, uma parcela considerável do eleitor de Bolsonaro votou em Bolsonaro por conta do PT. Só que praticamente todos, ou uma maioria esmagadora e considerável, tem um apreço muito grande por Sérgio Moro. Só que cada dia que passa, a imagem de Sérgio Moro começa a corroer perante essa parcela do eleitorado. E aí o que pode acontecer? Sérgio Moro pode perder o apoio popular e se ele cair, o governo também cai junto. Porque existem 2 pilares de sustentação no governo Bolsonaro. Primeiro Paulo Guedes e o segundo Sérgio Moro. Só que Sérgio Moro é mais importante do que Paulo Guedes. Se Sérgio Moro cair, todo o governo cai junto. Paulo Guedes não vai conseguir sustentar sozinho o governo Jair Bolsonaro. Não vai ter o apoio popular suficiente que Sérgio Moro tem. E Sérgio Moro começa a enfrentar muitos problemas antes mesmo do governo começar. Porque ele sempre fala e falou sobre o combate à corrupção. É a principal bandeira de Sérgio Moro. A questão de segurança pública está escanteada. Só que Sérgio Moro fala tanto do combate à corrupção, só que nos primeiros problemas que aparecem de corrupção, ele agiu de uma forma muito ruim. Mostrou que não está tão preparado, pelo menos aparentemente, para combater a corrupção do próprio governo. Primeiro, Onyx Lorenzoni admitiu que recebeu repasses ilegais, e Sérgio Moro disse que Onyx Lorenzoni tem a confiança pessoal dele. Não fez absolutamente nada, Onyx Lorenzoni continua na equipe de transição, ferindo a imagem de Sérgio Moro.
Quando foi indagado pelo relatório do COAF, Sérgio Moro disse nada. Ele virou as costas e se omitiu da resposta, da pergunta. E para piorar, agora nós temos o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente. Ricardo Salles já está enfrentando problemas na justiça. Sérgio Moro não falou absolutamente nada. E o Ministério Público já entrou com processo para que Ricardo Salles seja inelegível. Sérgio Moro não fez absolutamente nada. Então a imagem de Sérgio Moro começa a se corroer. E ele é um pilar muito importante do apoio popular que Jair Bolsonaro tem. Se Sérgio Moro perder o apoio popular, Bolsonaro também irá perder o apoio popular. Porque muitas pessoas votaram em Jair Bolsonaro acreditando no discurso anticorrupção. E agora, antes mesmo de começar a eleição, a família de Bolsonaro já está envolvida. Antes mesmo de começar o mandato, a família Bolsonaro começa a estar envolvida em problemas de corrupção. O eleitor vai se sentir enganado, vai se sentir um bobo de ter acreditado nesse discurso. E se você acha que a situação está ruim, ela pode piorar. Porque a política externa que Jair Bolsonaro faz é uma política externa que pode ser desastrosa. É necessária a aproximação com o governo dos Estados Unidos, como Jair Bolsonaro propõe. Só que a forma como está sendo feita é uma forma, ao meu ver, errada. Uma forma muito subserviente, colocando um bonezinho de campanha ou querendo se afastar da China. A China é o maior parceiro comercial que o Brasil teve em 2017. 20 bilhões de superávit da balança comercial Brasil e China. O ano passado, o Brasil teve um superávit com a balança comercial com os Estados Unidos. Você pode procurar tudo isso aqui, está aqui na descrição do vídeo, juntamente com a reportagem que fala do assessor de Flávio Bolsonaro que morava em Portugal. Só que, por mais de meia década, a balança comercial Brasil e Estados Unidos foi deficitária para o Brasil. E quando Donald Trump vem e fala que o Brasil sempre foi injusto com as empresas americanas, ele está passando uma mensagem e dando uma mensagem muito clara. Então nós precisamos nos reaproximar dos Estados Unidos. Só que o Brasil nunca vai ter nos Estados Unidos um parceiro comercial tão grande e tão importante como tem com a China. Porque o Donald Trump, primeiramente, ele tem ideias protecionistas. Ele quer privilegiar o mercado interno americano. Ele quer comprar das empresas americanas, não vai querer comprar das empresas brasileiras. Então isso é importante. E o cenário interno dos Estados Unidos mostram nuvens negras de uma possível crise no futuro. E isso também está aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar e ver as reportagens que falam de uma crise futura, uma crise econômica futura nos Estados Unidos. Porque o cenário hoje é muito parecido com o cenário pré-crise que nós tínhamos em 2008. Famílias endividadas, empresas endividadas, bancos endividados e o governo endividado. Esses eram os 4 elementos que levaram à crise econômica de 2008 e hoje está muito, mas muito parecido. Se os Estados Unidos entrarem em crise econômica, o mundo inteiro entra também em crise. E quanto maior for a nossa relação com os Estados Unidos e menor for a nossa relação com a China, maior vai ser o impacto sofrido pelo Brasil em uma crise americana. E aí nós temos um cenário, olha só o cenário que nós temos. Crise econômica global afetando a nossa economia interna e crise institucional por conta da perda de apoio popular que o governo vai ter. Muito parecido com o cenário que Dilma tinha antes do impeachment. Ou seja, nós temos aqui um cenário desenhado para o impeachment de Jair Bolsonaro. Crise econômica, mais crise institucional. E isso me preocupa e me preocupa muito. O governo Jair Bolsonaro é um governo que está me deixando muito, mas muito preocupado. O impacto dele para as pessoas, a política externa e esse cenário de crise institucional que começa a se desenhar é muito perigoso e é muito preocupante. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. A informação sobre o assessor que morava em Portugal, os dados de política externa, os dados da balança comercial, fala do Mourão, tudo, as crises, as reportagens falando da crise nos Estados Unidos, da possível crise nos Estados Unidos, também está aqui na descrição do vídeo, juntamente com o meu Facebook. Considere se inscrever no canal, deixe o seu comentário, a sua reflexão sobre esse cenário que está sendo desenhado, sobre esse relatório do COAF, sobre o governo Jair Bolsonaro, sobre a atuação do juiz Sérgio Moro. Lembre-se, pessoal, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.